Muito bom. Uma ótima noite a todos e a todas que estão aqui. Agradeço por terem aceitado o convite de vir aqui bater esse papo comigo hoje e compartilhar desse momento para entender, conversar um pouco mais sobre como o laser influencia nas nossas carreiras. Hoje, que é o Dia Mundial do Cirurgião Dentista. Então, já parabenizo a todos os dentistas que estão aqui, todos os colegas de profissão. Também sei que tem alguns alunos de graduação, então futuros dentistas que estão por aqui, sejam todos muito bem-vindos para a gente dividir esse momento. A partir de agora eu estou conversando com vocês, eu não vejo mais a tela, então só vejo a minha tela de aula. Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, eu peço, por favor, que deixem no chat. Ao final, eu vou responder a todas elas, tá? Se possível, durante a aula, posso tentar responder algumas também, mas para que a aula não fique muito longa, vou tentar deixar para a gente responder as perguntas ao final, tá bem? Mas, por favor, deixem todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem, que vou ter muito prazer de conversar com vocês um pouco mais quando a gente encerrar. E hoje o objetivo da nossa aula é conversar um pouquinho sobre o que só podemos fazer com a laser terapia. Então, como cirurgiões dentistas, nós temos várias especialidades que nós podemos atuar, e nós nos formamos como clínico geral, então com uma possibilidade enorme de ações e atividades dentro da nossa atuação. Porém, existem ainda algumas situações clínicas onde a gente não tem como intervir, ou não tinha como intervir até pouco tempo atrás, tendo ali uma assertividade, tendo uma certeza de sucesso dos resultados, antes do advento aí da laser terapia, antes dos avanços que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso objetivo é conversar sobre aquilo que realmente a laser terapia traz de diferencial para a nossa carreira, para aumentar, então, a gama de procedimentos que a gente pode oferecer para o nosso paciente e trazer, então, sempre mais resultado e conforto. Então, hoje nós vamos celebrar juntos o nosso Dia Mundial do Dentista. E eu já deixo aqui para vocês essa pergunta, né? Como que nós dentistas, no dia de hoje, especialmente para quem eu sei que temos alguns colegas que estão aqui na aula hoje que não são do Brasil, mas para os que não são do Brasil, eu conto que hoje o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. Nós temos mais de 414 mil cirurgiões dentistas e muitos outros se formando também, né? E eu sei que muitos dos outros países na América Latina, por exemplo, de onde vêm os colegas que estão acompanhando hoje aqui também, também existe aí uma grande saturação no mercado, né? Então, como que a gente continua prosperando no mercado de trabalho hoje em dia, que pode parecer saturado, que pode parecer competitivo? Como que a gente ainda consegue trazer um diferencial para o nosso trabalho, nos atualizar e continuar oferecendo algo que faz com que o nosso dentista, com que o nosso paciente continue nos vendo como a primeira opção, mesmo perante todos os outros profissionais que podem existir no mercado, né? Então, o primeiro que eu digo é que a gente tem que se reinventar e tentar sempre oferecer uma melhor experiência e resultado dentro daquilo que a gente já realiza. E a grande sacada que eu quero trazer para a nossa aula de hoje é que a gente pode agregar novos procedimentos que nós não fazíamos no passado, ou que talvez alguns de vocês já façam, mas outros não, porque nós temos agora essa tecnologia a nosso favor. Tanto os lasers de baixa, quanto os lasers de alta potência. Então, a ideia é que a gente entenda como que a gente pode usar essas tecnologias para melhorar os resultados daquilo que a gente já faz no nosso consultório, e também quais são os procedimentos que a gente não oferecia antes, quais são os pacientes que talvez a gente não teria como oferecer um tratamento antes, e agora a gente tem a possibilidade de tratar com o auxílio dos lasers, tanto de baixo quanto de alta potência, associado com a nossa boa prática clínica, né? E, gente, em qual especialidade que a gente pode colocar o laser? Em todas as especialidades odontológicas podem se especializar da laser terapias, seja do laser de alta, seja do laser de baixa potência, tá? Com exceção, claro, das especialidades odontológicas que não fazem clínica, odontologia do trabalho, por exemplo,
para todas as outras especialidades odontológicas onde nós atendemos pacientes, nós sim podemos agregar o laser. Por quê? Ele vai agir em processos básicos que ocorrem em praticamente todos os procedimentos que a gente faz. Ele consegue agir ali, então, nos processos inflamatórios, nos processos infecciosos, na ativação da resposta imune, então, na melhora da resposta imunológica do nosso paciente, na redução de dor, então, aumento de limiar de dor, ajudando o nosso paciente com as sensações dolorosas. No caso dos lasers de alta potência, nós podemos fazer remoção seletiva de tecidos, preservando ao máximo os tecidos saudáveis, tanto para tecido mole quanto para tecido duro. Então, vejam que nós podemos utilizar, quando conhecemos profundamente o potencial do nosso equipamento, para todas as especialidades odontológicas que tem clínica. E eu quero começar contando para vocês, então, como que eu comecei a trabalhar com laser, e como que eu comecei, basicamente, toda a minha carreira. Daqui a pouco eu vou me apresentar um pouco melhor, contar um pouco mais para vocês sobre como eu trabalho hoje. Mas em 2012, eu vi esse caso, eu me deparei com esse caso lá no Instituto Sorrir para a Vida. Então, o Instituto Sorrir para a Vida é uma ONG que atende pacientes oncológicos. Ela foi fundada e até hoje é presidente pela doutora Marisa Helena de Carvalho, com quem eu tenho a honra de trabalhar até hoje. Eu ainda sou dentista voluntária desde 2012 nesse local e sou coordenadora científica nos dias atuais também. Mas quando eu cheguei em 2012, gente, eu me formei em 2009 pela Unicamp, então não tinha muitos anos de formada, e eu nunca tinha visto ações do laser diretamente aplicadas nos pacientes, né? Eu não tive laser na graduação, não tinha na grade da graduação naquela época, até hoje ainda não está na grade da graduação. E eu estava fazendo a minha especialização de implantodontia nesse momento também. E na minha especialização de implantodontia, nesse momento, em 2012, existia um boom de se falar sobre os casos de osteonecrose medicamentosa. Então, existia um grande boom de pessoas falando e relatando cada vez mais sobre os riscos dos pacientes que usavam principalmente os bisfosfonatos, né? Essa paciente não é um caso de uso de bisfosfonato, mas é um caso de uma osteonecrose bastante severa, maxilomandibular, como vocês podem ver. E quando eu cheguei no Instituto Sorrir para a Vida, a doutora Marisa já estava tratando essa paciente só com laser de baixa potência, na técnica do APDT, que a gente chama, para fazer descontaminação. E eu fiquei muito impressionada de ver o resultado clínico. Eu cheguei a acompanhar o final desse tratamento, então de conseguir acompanhar parte desse tratamento, de ver o resultado incrível que foi conseguido, aonde essa paciente passou de uma condição aonde esperava-se ali uma mutilação, uma perda de vários elementos dentários, talvez, ou apenas um tratamento paliativo, para uma cura total. E aí me caiu aquela ficha de que o laser, essa terapia, ela realmente é um tratamento que muda o prognóstico. E isso é extremamente valioso, porque a gente não está falando só sobre dar uma melhoradinha, nós estamos falando sobre tirar um paciente de uma condição onde ele seria mutilado para tentar resolver uma situação clínica que mesmo depois de um procedimento cirúrgico grande, talvez não fosse se resolver, e a gente consegue melhorar a resposta biológica do tecido desse paciente para então conseguir um resultado como esse, por exemplo, né? E, bom, gente, eu fiquei tão impressionada com esse caso que eu resolvi estudar mais sobre laser na odontologia, fui fazer o curso de habilitação em laser lá na USP, no Lelo, na época. Fiz a minha monografia da especialização de implantodontia também, em laser para regeneração óssea. E quando eu concluí a minha especialização, eu fui lá na USP bater na porta do professor Carlos de Paulo Eduardo, querendo fazer um mestrado. Na época, eles não tinham mestrado em laser, mas eu conseguiria estudar laser se eu entrasse na dentística. Então, eu sou mestre em dentística, mas mesmo ali na dentística, eu estudei laser para regeneração óssea, fiz o meu doutorado também ali pela USP São Paulo em laser em odontologia, sou a primeira doutora em laser em odontologia desse programa da USP, porque era um curso novo quando eu entrei. Tive uma oportunidade incrível de ter uma bolsa FAPESP e fazer o doutorado sanduíche, ficar por quase 1 ano e meio em Harvard, estudando vias de sinalização óssea, tudo isso alimentado aí por essa paixão
que eu desenvolvi desde o primeiro momento por ver os resultados do laser nessas condições desses pacientes, né? Então, realmente foi um momento de virada de chave para mim, na minha carreira, em todos os sentidos, né? Então, hoje eu sou coordenadora científica, continuo como dentista voluntária no Instituto Sorrir para a Vida, e sou fundadora da Cursos Laser On e do podcast Laser Pod, né? Então, o Cursos Laser On, que vocês vão ver bastante casos hoje, vou contar para vocês um pouco sobre os cursos que a gente oferece, e para que vocês conheçam um pouco mais sobre aonde o laser me levou, e eu espero cada vez mais conseguir inspirar novos profissionais a levar o laser tanto para a sua prática clínica, quanto para a pesquisa, para quem tiver esse dom de pesquisa também, tá? Sou professora na graduação na FMU, nos dias de hoje, sou autora de artigos científicos e livros na área, inclusive saiu ontem, esqueci de botar na aula, mas saiu ontem um artigo do qual eu sou coautora, que é justamente de laser de baixa potência, IPRF, para tratar a osteonecrose medicamentosa. É um trabalho feito in vitro e in vivo, né, em animais, em ratos. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Tem uma pergunta? Oi, Ana Clara. Olá. Por gentileza, um favor grande, pode falar devagar, porque está perfeito, eu entendo tudo. No entanto, acho que há colegas que falam espanhol. Sim, Podemos falar portunhol também. No entanto, se devagar, acho que é melhor. Obrigado. Está certo. Vou tentar, Eduardo. Obrigada. Inclusive, Eduardo foi um dos coautores nesse artigo científico também. Estamos aprendendo português. Sim, é uma aula dupla, de línguas também. Bilíngues. Então, hoje, gente, exato. Então, hoje, gente, vamos falar sobre novos tratamentos, não necessariamente novos, mas por um ponto de vista diferente, e como que os dentistas que não trabalham com laser não trabalhariam dessa forma. Então, a gente vai olhar por uma perspectiva novos tratamentos que outros dentistas não resolvem sem a aplicação do laser. Vamos tentar ver alguns, tá? Eu trouxe para vocês o primeiro exemplo, é um caso de uma osteonecrose, de uma osteoradionecrose. Aqui é um paciente de câncer de cabeça e pescoço, ele teve câncer de laringe, é um paciente que também era fumante. Esse caso é um caso de paciente lá do Instituto Sorrir para a Vida, que nós publicamos, alguns, não me recordo o ano agora, 2020, e era um caso de um paciente que tinha osteonecrose bilateral, osteoradionecrose, e um prognóstico bastante complexo. E nós conseguimos fazer tanto o manejo da osteonecrose desse paciente, apesar dele continuar fumando, e também foi possível fazer uma reabilitação. Observem como os dentes desse paciente também estão muito prejudicados. Ele tinha uma doença periodontal severa também, e vários dentes já acometidos por cárie de radiação. Muitos focos infecciosos. Então, além das lesões de osteonecrose que ele já possuía, ele tinha a necessidade de controle dos focos infecciosos. Então, era necessário fazer a exodontia dos dentes que esse paciente tinha também. Então, nós usamos do laser no manejo, primeiro das lesões de osteonecrose de osteoradionecrose já existente, e depois nos tratamentos preventivos para prevenir o surgimento da osteoradionecrose durante aí os procedimentos de exodontia. E foram feitas, então, as exodontias de todos os dentes, o paciente não desenvolveu nenhuma lesão, ele foi reabilitado com próteses totais, e ele é preservado até o dia de hoje, inclusive, recentemente, esse ano, voltou ao Instituto Sorrir para a Vida para fazer o acompanhamento, e segue muito bem, sem nenhuma lesão, e realmente reabilitado e bastante feliz. Agora, pensem, gente, como que o dentista que não trabalha com laser consegue administrar, consegue manejar um paciente com esse tipo de risco de tratamento, correto?
Essa imagem é desse artigo, é desse mesmo caso, e olhem como a gente consegue observar. Em 2017, que foi quando o paciente chegou para início, observem que, além de ter conseguido tratar a osteonecrose e fazer as exodontias sem o surgimento de novas lesões, houve uma remodelação óssea, que é uma coisa que a gente tem dúvida se ocorre ou não no paciente que foi irradiado de cabeça e pescoço exatamente nessa região. Então, com o laser de baixa potência, usado ali no comprimento do infravermelho, no comprimento do vermelho, e também na técnica APDT, que descontamina, a gente consegue, além de contornar a lesão, evitar o surgimento de outras e estimular esse remodelamento, mostrando que a gente tem ali realmente uma estabilidade da lesão inicial, né? Outros tratamentos, gente, ainda nessa primeira parte eu vou falar bastante de pacientes que são oncológicos, não que eles sejam os únicos que podem se beneficiar com laser, mas acaba que é um núcleo de pacientes que eu atendo muito, né, que a gente tem bastante experiência. Mas vamos lá, outras complicações que podem vir tanto da radioterapia de cabeça e pescoço, quanto de quimioterapia, no caso da mucosite oral. Então, mucosite oral, também sabidamente, provavelmente vocês que já ouviram falar de laser, devem ter ouvido falar que essa é uma das principais indicações. Mas existem outras menos faladas, por exemplo, a radiodermite. Então, a radiodermite, que são essas lesões, pode ser menos grave, como a foto do meio, ou mais, como essa outra aqui do lado direito, ela é causada, então, pela radioterapia nessa região. E a gente consegue tanto fazer protocolos com laser de baixa potência para evitar o surgimento dessas lesões, quanto para acelerar o processo de cicatrização, reduzir infecção e melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? Ainda para os pacientes, nesse caso, gente, trismo poderia ser um paciente que passou por um procedimento cirúrgico e ficou com a dificuldade de abertura bucal, até mesmo uma anestesia na região do nervo alveolar inferior pode levar a um trismo. Pacientes que fazem irradiação de cabeça e pescoço nessa região, quase sempre acabam apresentando. Então, você consegue fazer o laser de baixa potência de forma extraoral e intraoral, e imediatamente o seu paciente já consegue abrir a boca muito mais. E dessa forma, a gente consegue acessar para fazer o tratamento. Porque com uma abertura de boca tão pequena, inicialmente, a gente nem mesmo consegue fazer o acesso para oferecer o tratamento que o paciente precisa. Calma que travou aqui. Foi. Mais um paciente de radioterapia, gente. Também poderia ser um protocolo para um paciente de câncer fazendo uma quimioterapia também, tá? Nesse caso, gente, é um paciente que ele foi encaminhado para fazer o tratamento preventivo. E aí eu acho que é uma grande sacada para quem trabalha com laser de baixa potência. A gente não deve ficar esperando o paciente que tem um problema. Nós devemos oferecer, porque os pacientes desconhecem que eles podem fazer tratamentos preventivos e dessa forma evitar o surgimento daquelas lesões. Então, esse paciente, por exemplo, ele veio encaminhada da médica oncologista e ela já avisou, já solicitou que fosse feita uma adequação do meio bucal, pré-radioterapia, e informou qual seria ali a quantidade de ciclos que esse paciente falou, que esse paciente faria, e também que ele iria fazer quimioterapia associado à rádio. Então, havia uma expectativa grande desse paciente desenvolver lesões de mucosite, e porque a região era ali em região de cabeça e pescoço também, seria irradiado nas regiões das glândulas salivares, também era esperado que esse paciente tivesse ali uma redução do fluxo salivar. Então, gente, quando a gente consegue receber o paciente antes dele iniciar o tratamento de quimioterapia e ou radioterapia, a gente pode fazer o laser preventivo. Nesse caso, a gente vai aplicar o quê? Em toda a cavidade bucal, vários pontos,
com laser vermelho ou infravermelho, depende do protocolo que você segue, e também nas regiões de glândulas salivares para ajudar a proteger. E aí o paciente segue para a próxima fase. Além disso, é feita a adequação do meio bucal, se o paciente tem dentes para serem removidos, ou se ele tem ali canais, endodontia para ser tratada, tudo isso é feito nessa fase de adequação. Com a segunda fase, o paciente parte agora para fazer a radioterapia. Durante a radioterapia, aí o uso do nosso laser é diário, durante o período em que ele faz os ciclos. Então, a gente atendia de segunda a sexta esse paciente recebe laser. Laser vermelho na cavidade oral e infravermelho nas glândulas salivares. E esse paciente, gente, passou pela radioterapia sem desenvolver nenhuma lesão em boca e com pouquíssima lesão na região de pele ali, onde ele foi irradiado, né? Então, uma radiodermite bastante branda. Então, o laser foi efetivo para prevenir durante. E após, gente, continuamos. Agora o laser foi, depois de encerrado ali o ciclo de radioterapia, laser continuou diário por uma semana, depois 2 vezes por semana na próxima, e assim nós encerramos o ciclo de laser e esse paciente foi apenas acompanhado. Da mesma forma, laser vermelho na cavidade oral, 1 joule ou 2 joules por ponto, e infravermelho nas glândulas salivares. E o que eu quero que vocês vejam, gente, é que esse paciente que passou por quimioterapia e radioterapia nas regiões de glândulas, ele tem saliva no final de todo esse tratamento. Ele não teve a perda do fluxo salivar. Então, o laser foi capaz, inclusive, de proteger as glândulas salivares do dano que ocorre ali com a radioterapia. Então, a gente consegue perceber realmente qualidade de vida real para esse paciente, uma redução muito grande dos agravantes que ele poderia ter ali, que são permanentes, né? Depois que o paciente faz radioterapia, ele tem que conviver para o resto da vida com o risco e as sequelas do tratamento. E pelo menos conseguindo manter a questão do fluxo salivar, além desse paciente não ter a sensação de xerostomia, que é muito desagradável, a gente consegue proteger muito mais os elementos dentários. Porque a cárie de radiação, ela acontece porque esse paciente, existe uma alteração da parte mineral dos dentes por conta do raio gama, mas existe também uma redução do fluxo salivar. E a gente sabe que a nossa saliva é muito importante para manter o pH bucal. Então, conseguir manter essa saliva é um benefício muito grande para esse paciente. E esse é mais um tratamento que a gente não tem como oferecer um resultado melhor, nem mesmo similar a esse, se nós não estivermos trabalhando com laser de baixa potência, certo? Outro caso de osteonecrose, gente. Agora é uma osteonecrose medicamentosa. Então, esse era um paciente que usou Zometa. Ele já usou Zometa há 3 anos atrás, antes de iniciar esse tratamento, né? E quando ele chegou até nós para ser atendido lá no Instituto Sorrir para a Vida, ele já veio com essa indicação do buco, queria remover a M arcada, porque ele estava com essa osteonecrose em toda essa região aqui, posterior de mandíbula. E esse paciente vinha ali de um período prolongado, usando antibiótico terapia, fazendo ali tratamentos hospitalares, sem sucesso. Então, ele chegou para nós praticamente desacreditado, né? Nós começamos, então, um tratamento para esse paciente. Laser, tanto na técnica de descontaminar, que é o APDT, quanto laser vermelho e infravermelho para fazer a fotobiomodulação, que é o estímulo ali do osso circundante e do sistema imunológico, 2 vezes por semana. E foram feitas algumas sessões. Quantas sessões, Ana? Vou contar. Vamos lá. Esse paciente foi tratado por 2 meses, aproximadamente, com 2 sessões por semana. Então, façam aí as contas, dá em torno de 12 sessões aproximadamente. Na verdade, ele ficou sendo tratado por 1 mês e meio, por isso esse número.
E qual é o nosso objetivo, tá? Esse protocolo não foi o primeiro tratamento de osteonecrose que nós fazemos dessa forma. Eu trago ele como exemplo porque ele tem uma imagem muito clara do que eu quero explicar para vocês. Mas a gente usa o laser de baixa potência com qual finalidade? Estimular a expulsão do corpo estranho, a formação do sequestro ósseo. Então, o ciclo natural de uma lesão de osteonecrose seria o organismo conseguir expulsar o osso necrótico. Porém, quando o paciente está muito debilitado, quando a lesão é muito grande, quando a infecção é muito persistente, às vezes o organismo não consegue se proteger tão rápido quanto a lesão avança. Então, o que a gente faz com o laser de baixa potência, nesse momento pré-cirúrgico, é reduzir a infecção com a técnica do APDT, fazendo a descontaminação local, perfeito? Reduzir dor, esse paciente para de sentir dor, até porque o processo inflamatório é reduzido, o processo inflamatório agudo, porém, a gente também estimula o início de um processo inflamatório crônico, que é justamente a resposta de corpo estranho, que é o processo inflamatório necessário para que o organismo consiga formar o sequestro ósseo, e dessa forma, a gente consegue fazer o procedimento para a remoção desse sequestro ósseo sem precisar fazer uma remoção muito extensa de osso. A gente vai tirar só aquilo que o organismo está nos mostrando que já é osso necrótico, certo? Então, essa é a imagem inicial, e aqui, gente, é a imagem de como essa osteonecrose se apresenta imediatamente antes do procedimento cirúrgico, tá? Então, o osso está exposto, sim, porque isso é um osso necrótico, ele não vai formar gengiva em cima dele. O que a gente precisa é conseguir eliminar o osso necrótico da forma mais segura e proteger o osso remanescente para evitar que essa lesão continue aumentando, continue progredindo. E é isso que a gente consegue com o laser de baixa potência. Então, gente, após esse que nós chamamos de preparo pré-cirúrgico, a gente leva o paciente para a cirurgia, e aí na cirurgia é removido apenas o sequestro ósseo, e claro, é feito ali alguma regularização de espículas ósseas também. O que tem debaixo desse osso necrótico, gente? O tecido de granulação formado, tá? E esse tecido de granulação, a gente deixa nessa região. Tiramos aquela parte que está ali mais infeccionada, mas a gente não descola do tecido ósseo abaixo, porque ele já está protegendo o leito ósseo saudável que está ali embaixo. Aí a gente faz o APDT na loja cirúrgica também. Fechamos, nós, nesses casos extensos, casos onde a gente sabe que vai ser muito fácil de ter ali uma ruptura dessa sutura e a gente não pode ter osso exposto, a gente usa ali membranas de proteção, por exemplo, a BioGuide é a nossa favorita, é uma membrana de colágeno suíno. Temos uma pergunta? Pode falar, doutor Pedro. Doctora, una pregunta. Estos pacientes durante el proceso de tratamiento con láser, ¿se le hace combinación medicamentosa? O sea, manejo antibiótico o antiinflamatorios durante el proceso, o simplemente se maneja solamente el láser, la terapia con láser. É uma ótima pergunta, eu esqueci de comentar, tá? Nós, geralmente, não é necessário passar anti-inflamatório e nem analgésico, porque o laser consegue reduzir essa dor do paciente e nós queremos ter uma resposta ali inflamatória não aguda, mas crônica. Porém, nós damos sim antibiótico terapia quando necessário, mas ele não fica todo esse tempo usando. Então, esse paciente, por exemplo, ele já chegou utilizando antibiótico terapia por quase 3 meses. Então, ele encerrou, ele usou por mais uma semana, porque ele tinha mais uma semana prescrita, porque ele faria a cirurgia
com o bucomaxilo na semana seguinte. Então, ele veio, a gente fez ali as primeiras sessões, manteve, depois disso foi encerrado o uso. Aí nós voltamos sempre com o antibiótico na véspera da cirurgia, tá? Então, na véspera da cirurgia, a gente coloca o paciente para voltar para o uso do antibiótico. E aí, o antibiótico que a gente usa é principalmente amoxicilina mesmo, quando o paciente não tem nenhum tipo de... Tem um microfone aberto, gente? Tem um microfone aberto aí. Deixa eu ver se eu fecho, que acho que a pessoa não percebeu. Eu acho que eles vão viver. É da Andréia Costa. Andréia, licença, eu vou tirar o seu microfone. Se você quiser perguntar, depois você abre, tá? Pronto, vamos retornar. Então, sempre na véspera, imagina, quando o paciente vai ser submetido a esse procedimento cirúrgico, a gente volta com antibiótico terapia, tá? Nosso primeiro de escolha, geralmente, é amoxicilina. Quando esse paciente já veio de um histórico de utilizar por muito tempo outros antibióticos, ou quando ele, conosco, vai para o dia do procedimento cirúrgico e ainda tem supuração, apesar de já ter o sequestro ósseo, às vezes a gente dá associação de amoxicilina com metronidazol ou de amoxicilina com clavulato de potássio, tá? Então, esses são os principais. Por quanto tempo? O paciente começa... Geralmente, as nossas cirurgias são às terças. E a gente pede para o paciente começar domingo. Ele faz uso, então, para esses pacientes que usam Zometa e tem um alto risco de já tem uma lesão de osteonecrose, né? A gente pede geralmente por 14, às vezes até 21 dias. A gente está 14 dias, em 14 dias a gente observa se estende mais 7. Mas depois do pós-operatório, nós continuamos fazendo laser, tá? Que acho que o próximo slide. Então, o paciente não encerra o laser ali. Ele continua fazendo 2 vezes por semana o mesmo protocolo que ele fazia antes do procedimento cirúrgico. Então, tanto o laser na terapia de descontaminação, que é a terapia fotodinâmica antimicrobiana, ou a PDT, né? Quanto na terapia de fotobiomodulação. Então, a gente continua. E a gente não coloca só na região que estava a osteonecrose. A gente coloca o quê? Esse laser além dos limites desse osso necrótico, porque a gente quer estimular, na verdade, o osso saudável em volta. O osso necrótico em si, ele não vai ser recuperado. O que a gente tem que fazer é remover, porque as células dele estão mortas. Mas a gente vai usar o laser no osso circundante em volta, e a gente também acaba aplicando ali sobre a região do osso exposto, porque a gente não sabe exatamente até qual profundidade que está o osso necrótico ou o osso saudável. Então, a gente ainda acaba aplicando ali também, apesar de saber que a parte necrótica em si não vai ser recuperada, certo? E vejam, gente, para esse paciente, mesmo com todo esse cuidado, ainda houve aqui, olha, uma pequena exposição que ocorreu pouco tempo depois, tá? Então, ele teve uma ótima cicatrização, mas ainda tinha essa pequena exposição. O paciente não tinha dor nenhuma, não tinha nenhum processo infeccioso, nenhum processo inflamatório, mas a gente ainda observava, tá? E o que nós percebemos, gente? Que foi pedida outra radiografia panorâmica, nós vimos que agora a lesão estava se estendendo um pouco ali para o canino, principalmente porque durante esse período todo, esse paciente que antes da osteonecrose tinha todos os dentes, começou a fazer uma carga excessiva nesse canino. Então, agora, a carga excessiva que passou a ter nesse canino, pela face livre que ficou dos dentes, começou ali, não permitiu o reparo dessa região. Então, foi feito um outro procedimento cirúrgico, foi removido esse canino, e houve ali até o momento da cicatrização total. Mas nós entendemos o que nesse momento? Que não adiantava a gente falar para esse paciente, não vamos colocar nenhuma prótese, para não ter risco de fazer ali algum tipo de trauma.
porque a ausência da prótese já estava causando um trauma nos dentes, que também pode levar ao surgimento de outra lesão. Então, foi planejado uma prótese parcial removível. E aí, para melhorar o rebordo, depois de tantos procedimentos cirúrgicos, entra o outro laser que a gente usa muito, que é o quê? Os lasers de alta potência. Agora, para nos ajudar a melhorar o contorno ali desse rebordo, para conseguir ter uma prótese mais adaptada. Porque a prótese para esse paciente, ela tem que ser extremamente bem adaptada. Ela não pode, de forma alguma, causar algum tipo de trauma, porque o trauma da prótese também poderia desencadear uma lesão novamente, tá? Essa imagem, propriamente, é outro paciente, porque eu não encontrei a foto do procedimento cirúrgico aqui da remoção de brida do paciente anterior, mas é uma outra paciente que teve um caso muito similar e foi feita a mesma remoção aqui de bridas para a gente melhorar esse contorno, para então conseguir fazer uma reabilitação com muito mais segurança. Então, para esses pacientes, quando a gente vai reabilitar, a gente precisa deixar ali o mínimo de a melhor adaptação possível para essas próteses. Então, a gente faz com muita frequência reparos ali, remoções de bridas e recontorno nas regiões cirúrgicas com um laser de alta potência, tanto de diodo, agora a gente trabalha também com o Erbio ali na Sorrir, mas principalmente com laser de diodo, é excelente para conseguir um resultado rápido, e rapidamente esse paciente já consegue ali ser moldado para seguir, tá, gente? Isso vai causar um menor risco de exposição sem uma deiscência de sutura. Pensem comigo. Se eu fosse fazer um procedimento de remoção de brida nesse paciente, fazendo um procedimento cirúrgico convencional, e eu vou fazer um corte com bisturi e vou fazer o ponto. Vocês concordam comigo que esse ponto tem um risco de deiscência de sutura, e aí esse procedimento, que era só uma remoção de brida, pode expor o osso? Principalmente porque esses pacientes que usam esses medicamentos, eu não comentei, mas o medicamento não afeta só o metabolismo do osso, ele também atrapalha o metabolismo do tecido mole. Então, essa mucosa é mais friável, ela tem mais dificuldade para se reparar, ok? Doutor Pedro tem uma pergunta ou esqueceu de baixar a mãozinha? Não tem? Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Outro paciente, esse também, gente. Nesse caso, é um paciente que tinha um implante, que estava ósseo integrado, o implante dele tinha mais de 12 anos em boca, e ele começou o uso do medicamento, ele teve então câncer, né, e começou o uso do medicamento antiabsortivo depois de já ter feito esse implante há muito tempo, tá? Mas ele tem uma oclusão desequilibrada e desenvolveu osteonecrose, tanto associada a esse implante que já era ósseo integrado, quanto a um outro dente, aqui no caso 33, que estava ali com um ponto de contato prematuro, tá? E esse paciente, o histórico é o mesmo do paciente anterior. Ele chegou até nós com a cirurgia de hemissecção de arcada marcada no bucomaxilo, tá? E aí nós propomos, então, tentar fazer o manejo com laser de baixa potência para estimular, então, essa resposta de corpo estranho e conseguir um resultado parecido com aqueles, né? E aqui a imagem radiográfica, né, como estava. Observem que esse paciente tem outros implantes. E aí eu vou contar para vocês depois o que a gente continuou fazendo agora para preservar esses, tá? Mas a nossa lesão agora é aqui na região do implante do 36 e do dente 33, tá? Então, mesmos protocolos, com laser de baixa potência, com 13 sessões, e depois de já ter sido feito também o ajuste oclusal, né? Remoção da prótese do implante, ajuste oclusal ali no 33,
o dente 33 parou completamente a supuração, e ele já não tinha mais profundidade de sondagem patológica, então uma sondagem de 3 milímetros, então reverteu completamente, mostrando que nesse dente 33, na verdade, provavelmente nem era um osso necrótico ainda, né? Era só uma osteomielite, porque recuperou. Mas ali continuou a supuração no 36. E nesse momento aí, em 2023, nós já tínhamos começado uma parceria com a empresa Light Instruments, que nos empresta esse equipamento, que é o Light Touch, que é um laser de alta potência de Erbio, de Erbiag. E esse equipamento, ele pode fazer procedimento em tecidos duros sem cauterizar. Ele não aquece. Então, a gente consegue fazer tanto a limpeza do tecido ósseo, quanto a limpeza das partes metálicas, dos implantes, das espiras dos implantes e osteotomia, vocês vão ver que a gente fez também, com esse laser de alta potência. Ele é extremamente eficaz e promove uma descontaminação importante também. Então, não sei se vocês viram no vídeo, mas eu limpo também ali o cicatrizador. Então, todas as peças ali envolvendo internamente ao passo do implante, os parafusos, a rosca exposta, e a gente também, nos implantes do outro lado dele, preventivamente, fizemos a limpeza também das espiras e acompanhamento agora para evitar que ocorra naqueles dentes, tá bom? Bom, gente, então, depois daquele período pré-cirúrgico, de laser de baixa potência e também agora associando o laser de alta potência, o paciente foi para o procedimento de remoção do sequestro ósseo. E aí, esse sequestro ósseo foi removido. Observem que ele envolvia o implante como um todo. Mais uma vez, a gente faz a PDT no transcirúrgico, usa a membrana para proteger depois, continua fazendo laser depois no pós-operatório e tem um bom resultado. Mas o que eu queria mostrar para vocês, gente? Olhem só, o resultado foi incrível comparado ao que tinha, certo? Mas, depois de uns meses, ainda apareceu uma espículazinha óssea. Então, acontece, isso não é um insucesso. A gente precisa continuar acompanhando esses pacientes, por quê? Apareceu uma pequena espícula óssea, tudo bem. O paciente veio, nós removemos aqui com um laser de Erbiag e fechou completamente e não houve mais nenhum tipo de problema para esse paciente. A gente continua acompanhando esse paciente. Recentemente, mês passado, ele esteve no consultório para trocar uma restauração e ele está super bem. E nós fizemos algumas sessões de terapia fotodinâmica e do laser de alta potência nos implantes do outro lado para tentar ali evitar que também ocorra a osteonecrose naqueles implantes, né? Por enquanto, a gente só acompanha. Se vocês quiserem, assistam depois aqui no QR Code o depoimento desse paciente. Ele gravou um depoimento para nós, porque ele ficou extremamente feliz aí, contando justamente esse histórico dele, de vir de 3 meses usando antibióticos, internado para trocar antibiótico terapia, e de ter esse prognóstico de remoção ali da M arcada. Ele ficou extremamente satisfeito em ter uma resolução tão mais conservadora que a gente conseguiu dar para ele. Tudo por conta dos lasers, né? E talvez alguns de vocês estão pensando, mas eu não atendo esse perfil de paciente, então não é para mim. Achei legal, achei bacana, mas... E, gente, vocês se enganam, porque vocês ainda, talvez, não tenham descoberto os pacientes de vocês que estão em risco de osteonecrose. Mas se você não tem ainda na sua carteira de pacientes, você com certeza terá muito em breve. Por quê, gente? Câncer é a segunda maior causa de morte no mundo. Só perde para doenças cardiovasculares, tá? Nós temos muitos pacientes desenvolvendo câncer. Por quê? Os tratamentos estão aumentando a expectativa de vida dos nossos pacientes. Então, as doenças da idade, como os cânceres, estão aumentando muito mais. E os tratamentos estão aumentando a sobrevida depois que o paciente se cura do câncer. Então, é muito mais comum agora, esse paciente vai curar o câncer e ele vai envelhecer com as sequelas dos tratamentos que ele fez.
Então, ele fez uso do medicamento, do Zometa, por exemplo, que é um tipo de bisfosfonato que é usado para evitar metástase óssea. Ele usou, ele tratou o câncer dele há 10 anos atrás, ele não usou mais medicamento nenhum. Mas esse medicamento continua no osso dele. E esse paciente continua com risco de osteonecrose. Então, a gente precisa ser muito atento à nossa anamnese e a gente precisa entender que, sim, todos nós vamos atender pacientes em risco, pelo menos, de osteonecrose. Porque é uma crescente, a nossa população está envelhecendo e ela está se curando do câncer e ela está convivendo mais anos com as sequelas dos tratamentos. Então, nós precisamos aprender como manejar esses pacientes a partir de agora. Bom, mas para quem não trabalha com paciente oncológico e acha que não vai ter aplicação, vamos ver outras situações clínicas, tá? Aqui, gente, para periodontistas, esse é um outro artigo científico do qual eu também faço parte da publicação. Essa é uma técnica que a gente chama de hemolaser terapia. E ela é o quê, gente? Nada mais do que você estimular um sangramento nessa região ali que houve uma perda da estrutura óssea e uma perda ali da papila gengival. Estimula-se o sangramento, faz-se o laser com a intenção de estimular o sangue e aguarda-se, então, a formação da nova papila. Não só da nova papila, mas a formação da crista óssea, tá? Claro, gente, adianta fazer o laser nessa técnica se eu não tiver feito o tratamento periodontal convencional do meu paciente, muito bem feito? Não. O laser, ele é coadjuvante. Ele só vai conseguir fazer a ação dele se você tiver conseguido controlar o processo infeccioso. Se você tiver conseguido controlar aquela bolsa periodontal, se você tiver feito uma boa raspagem e alisamento da face do dente e uma boa limpeza de espiras do implante, se tiver espiras expostas, tá? Para a limpeza de espiras de implante, se você tiver um laser de Erbil, como o que eu mostrei antes, maravilhoso. Se você não tem, tá tudo bem. Você vai usar os procedimentos convencionais, com alisamento, com brocas, e você pode usar a técnica do APDT, laser de baixa potência com azul de metileno. E feito, então, a terapia periodontal convencional, a gente faz essa técnica, promove o sangramento, e é feito ali uma sessão. Não vou entrar em detalhes agora do protocolo, porque a gente tem uma aula enorme para dar pela frente, mas eu fico à disposição depois para conversar mais com vocês ou para respondê-los por mensagem amanhã, se alguém quiser saber mais detalhes, tá? E no artigo vocês também conseguem ver. E aqui tem um vídeo da própria professora Fátima Zanin, que é a primeira autora, né, desenvolveu essa técnica, da qual eu participo também na publicação, mas ela mostrando aí para vocês como que é feita a técnica. Então, você promove o sangramento ali na região e você, então, aplica o laser, e aí são 3 sessões, tem um intervalo, tem os pontos adequados, a energia toda. Posso conversar em detalhes depois, se vocês quiserem, tá? E aqui, gente, pacientes com bruxismo, pacientes com dor temporomandibular, com disfunção temporomandibular. E aqui eu trouxe exemplos, isso poderia ser para adultos, poderia ser para adolescentes, poderia ser para crianças. Eu trouxe aqui exemplos das crianças com necessidades especiais, né, dos pacientes com deficiência lá do Instituto Sorri para a Vida, que apresentam muito bruxismo. Então, crianças do espectro autista, crianças de trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, muito comum apresentarem bruxismo. E tem sido feito protocolos bastante interessantes com laser de baixa potência, com uma ótima aceitação das crianças, com redução das incidências de bruxismo das crianças no dia a dia. Então, um protocolo muito interessante. E aí eu trago para vocês mais um artigo científico, do qual eu faço parte também, que a gente publicou junto com o pessoal lá da USP São Paulo,
E nesse artigo a gente justamente participou de um clinical trial, onde nós estávamos testando ali o protocolo com pacientes que tinham dor temporomandibular, tá? Então, esses pacientes não podiam estar usando placa, não podiam estar fazendo uso de medicamentos para dor, não podiam estar tratando de nenhuma forma para serem aceitos no tratamento, tá? E nesse clinical trial, nós fizemos um estudo fugiu a palavra agora, com laser placebo. Então, tínhamos um laser que funcionava e um que não funcionava. Nem o paciente, nem o aplicador sabiam qual funcionava e qual não. Então, foi um trabalho bastante interessante, que trouxe resultados muito bacanas. Então, hoje a gente tem esse protocolo para seguir, que é um protocolo curto. Ele é um protocolo, claro, gente, paliativo. Então, ainda é necessário fazer o tratamento básico convencional. Esse paciente precisa ter o quê, gente? Ele precisa ser reabilitado, ele precisa ter a oclusão dele ajustada, ele precisa talvez usar placa, pode ser que esse paciente seja um caso cirúrgico, ele ainda vai precisar passar pelo tratamento convencional, depois de passar pelo diagnóstico da causa da disfunção temporomandibular. Porém, com o laser, a gente consegue fazer um tratamento paliativo com uma remoção bastante considerável ali da sintomatologia, enquanto seu paciente vai passando pelo tratamento. Outra situação, gente, que a gente só vai conseguir praticamente tratar se a gente tem um laser de baixa potência e se sabemos usá-lo muito bem, né? Casos de parestesia. Então, muito comum para nós, parestesia após remoção ali de terceiros molares inferiores, bastante comum, parestesia de língua, por exemplo, ou de lábio inferior. Eu trouxe até um caso mais complexo, então essa paciente é uma paciente que teve uma parestesia de toda a hemiface. Ela fez um procedimento cirúrgico no côndilo, teve essa parestesia do nervo facial, e aqui vocês veem marcado em branco toda a área que ela sentia parestesiada. Então, eu ia passando ali um instrumental pontudo, e ela vai falando aonde que ela para de sentir, onde ela para de sentir, a gente marca com o lápis branco e desenha. E olhem a evolução, gente, fazendo 2 sessões por semana. Então, do dia 15 para o dia 23, então com uma semana, olhem o tanto que reduziu. Aqui, com mais uma semana, gente, o tanto que reduziu, e aqui como ela estava em 1 mês depois, certo? Então, uma evolução muito interessante. Reduziu ainda mais, mas eu acabei não colocando aqui as fotos nos slides, e essa paciente teve uma melhora bastante considerável num tempo relativamente curto de tempo, né? Então, os casos de parestesia ou de paralisia, independente da causa, eles são casos muito complexos e eles levam ali a uma perda de qualidade de vida muito grande para o paciente, um desconforto muito grande. E o que a gente usa é o laser. Já aproveito para comentar que a gente também pode associar com fármacos que ajudam ali no reparo de nervos, né? Como, por exemplo, Etina, Citoneurin. Então, a gente pode associar também, é extremamente favorável, melhora ainda mais a resposta, tá? Lesões de herpes também, gente. Vamos lá. Pacientes que chegam com lesões de herpes no consultório, antes da gente começar a usar laser para tratar herpes, o que você faria? Você daria apenas uma prescrição de aciclovir para o seu paciente, correto? E esse paciente não ia ser tratado. Agora a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento no consultório. Então, agora, se o seu paciente tem a lesão de herpes, ele consegue vir e você consegue fazer com que essa lesão tenha uma evolução muito mais rápida. E aquele ciclo de lesão que ia demorar talvez 14 dias, talvez demore 1 semana, o que já é um grande adianto, ou dependendo da fase que você pegar, como essa paciente, por exemplo, 24 horas depois, gente, totalmente zerado de lesão. Uma resposta muito interessante. E além do protocolo de tratamento, tem a possibilidade de você oferecer para o seu paciente os protocolos de prevenção.
Então, já existem na literatura protocolos muito interessantes. Paciente que já tem um histórico de recorrência de lesões herpéticas, de herpes simplex, você pode oferecer o protocolo de prevenção e reduzir a incidência com que essas lesões surgem em boca. Eu posso falar por experiência própria, porque eu sou uma pessoa que eu tinha muitas lesões de herpes, todo mês, praticamente, e hoje em dia eu tenho muito raramente. Quando eu começo a ter, eu já aplico o meu laser e a lesão ali nem desenvolve. Então, é realmente um tratamento muito interessante. Você pode oferecer para o seu paciente algo que você não teria como oferecer nada de solução. E agora você tem um tratamento. Herpes zoster também tem resultado? Tem, Eliana. Ótimos resultados. A questão da herpes zoster é que, dependendo da área, nós, como dentistas, não poderíamos aplicar. Mas, sim, tem resultado. Eu falo pela minha mãe. A minha mãe teve nas costas. Primeira vez que ela teve, começou a lesão, por sorte. Ela não mora em São Paulo, mas ela estava aqui. Eu fiz os protocolos com ela. A lesão passou super rápido. Ela começou a ter encosta nas costas, tá? E a lesão passou super rápido e ela não teve mais. Isso já tem uns 4 ou 5 anos, né? E bem interessante, tá bom? Tem uma mão levantada? Sim, tem uma pergunta? Tá no chat a pergunta? Deixa eu ver, ou não. Diga, tem alguma pergunta, Marcela? Se você não estiver conseguindo abrir o áudio, coloca no chat, a gente responde depois, tá? Eu vou dar... Ah, conseguiu. Não, acho que foi sem querer. Ah, não tem problema. Então tá bom. Então tá, gente, vamos continuando. E, gente, outra possibilidade muito interessante quando a gente tem laser, oferecer tratamentos de home care. Pacientes acamados, muito comum para o paciente idoso que já está acamado apresentar lesões de estomatite oral. E, às vezes, para esse paciente é muito complicado ele se deslocar até o consultório, certo? Ou para pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, é uma outra possibilidade, mas não estão, nem sempre o paciente recebe o laser no hospital e nem sempre ele consegue se deslocar ou ele tem ali um dentista para onde ele ir. E é uma possibilidade você oferecer esse tratamento de home care e ir até esse paciente que tem pouca mobilidade. Então, é muito interessante e beneficia demais, inclusive é uma oportunidade dentro da nossa carreira. Então, para dentistas que não têm consultório, pelo custo, essa é uma possibilidade onde você tem custo zero. Você tem custo do seu deslocamento, custo da aquisição do seu equipamento, custo de treinamento e cursos para você aprender o que você está fazendo, né? Mas no seu dia a dia, o seu custo vai ser muito baixo. Então, é uma excelente opção. E aqui um caso que eu trouxe para vocês, esse caso é da doutora Meire Mamã, que é uma colega com quem eu dou cursos também, eu dou cursos ali no curso dela, que é da fotobiolaser também. E é um caso muito interessante que mostra o resultado do ILIB. Não falei muito para vocês hoje, não vou falar porque a gente não teria tempo, mas a técnica do ILIB, gente, é a técnica onde você vai utilizar o laser e você vai irradiar na região de uma artéria. Geralmente é na artéria radial ou na carótida, pode ser também na sublingual ou aqui na intranasal, tá? Mas você faz a irradiação por um período mais prolongado, vejam aqui, ó, você fica 20 minutos aplicando nesse protocolo que ela fez, com o intuito de quê? De irradiar o sangue que tá ali circulante, tá? E, bom, gente, essa paciente fazia, então, o que era feito nela? A aplicação local nas mãos, ela tinha, então, uma neuropatia diabética, e ela já tinha perdido ali a movimentação dos dedos, então, uma alimentação sem conseguir fazer o fechamento e o estiramento das mãos. Então, a gente vê aqui
nesse laudo, né, a avaliação eletroneuromiográfica dos membros superiores evidenciou a presença de polineuropatia sensitiva axonal distal, associada a comprometimento desmielizante focal dos nervos medianos dos punhos, sendo de intensidade moderada na mão direita e discreta à esquerda. Então, esse, gente, era o diagnóstico da paciente. A paciente realmente tinha um problema complexo ali. E olhem, gente, depois de 5 aplicações, foi feito ali o intervalo e mais 3 aplicações da ilibiterapia, essa paciente conseguindo recuperar os movimentos dela que eram perdidos. Então, é realmente algo extremamente interessante. Posso falar para vocês que tem muitos protocolos surgindo para pacientes com fibromialgia, por exemplo. São casos que acabam fugindo um pouco da nossa prática na odontologia, mas entendam que o nosso equipamento tem a capacidade de fazer tudo isso. E oferecer para o nosso paciente a ilibiterapia, a técnica na irradiação na artéria radial, é permitido, mesmo para nós dentistas. E você consegue, sim, melhorar uma situação sistêmica como essa. Então, isso é muito interessante. E um outro caso, gente. Agora, vou falar um pouquinho de laser de baixa e laser de alta potência também, tá? Laser de diodo de alta potência. Olha nessa situação. O paciente tinha esse defeito de esmalte aqui, nos incisivos centrais, e nós queríamos fazer uma restauração no mesmo momento. Fazendo o procedimento cirúrgico de gengivoplastia com o diodo de alta potência, a gente consegue uma loja cirúrgica sem nenhum sangramento, completamente seca. E isso permite que a gente faça na mesma sessão já o procedimento de restauração com resina composta. E um detalhe, gente, essa remoção cirúrgica que foi feita, ela foi feita apenas com anestésico tópico, e essa ponteira que eu estou usando aqui é o laser de baixa potência, num comprimento próprio para redução de dor. Então, a dor, ela é reduzida por tempo suficiente que a gente consegue fazer aqui um procedimento que é um corte rápido, né? Se fosse uma extensão muito grande cirúrgica, teria que anestesiar. Nesse caso, só o tópico e a anestesia do próprio laser foi suficiente para fazer esse procedimento de remoção. E aqui, olha, imediatamente após essa remoção, a gente consegue ver o espaço que tinha realmente para o defeito. Imediatamente, aqui o procedimento restaurador também. E como esse paciente estava aqui uma semana depois, a gengiva aqui um pouquinho machucadinha ainda, porque eu tinha acabado de fazer o repolimento, né? Então, o polimento final eu fiz uma semana depois, mas a gente vê aqui uma excelente qualidade dessa restauração. Paciente extremamente feliz, porque passou por um procedimento cirúrgico, sem a necessidade de usar um anestésico, super rápido, e saiu do consultório com o dente já restaurado, né, gente? E aí, isso traz para nós esse comentário, né, gente? A experiência do cliente substitui o preço e produto como ponto-chave para a diferenciação de uma marca. Isso, gente, é uma frase dessa pesquisa de marketing dessa empresa Gênesis, que é uma empresa que pesquisa marketing do consumidor, no geral, não é voltado para odontologia propriamente dito, tá? E aí, dentro ali dessa pesquisa, eles atualizam de tempo em tempo, né? Eles fazem ali perguntas sobre o que faz o cliente estar mais inclinado a escolher comprar de uma marca ou de outra, a escolher fechar um serviço em um consultório do que o outro. E, gente, a resposta de que a experiência do cliente é mais importante, então o paciente está disposto a pagar mais quando é entregue uma experiência melhor, é uma coisa muito importante para a gente pensar na nossa clínica do dia a dia. Porque uma das principais queixas, uma das principais razões pela qual as pessoas evitam ir ao dentista é medo, é dor, é experiência prévia ruim. Se você consegue fazer um procedimento mais indolor, mais rápido, com melhor resultado, com maior conforto para o seu paciente, você consegue se diferenciar.
Tá? E aí fica essa pergunta, né? O que faz? O que pode fazer a gente lucrar mais sem precisar trabalhar mais tempo, gente? Então, se 80% dos pacientes dessa pesquisa, agora na atualização, a ler o dado de 2017, em 2021, o mesmo grupo Gênesis refez a pesquisa. E aí, 80% dos clientes informam que pagam mais por uma experiência personalizada. Olhem se essa entrega que a gente consegue fazer associando o laser na nossa rotina convencional ou oferecendo tratamentos novos não é uma experiência totalmente personalizada para o nosso paciente. E com isso, você consegue lucrar mais. Você consegue, eventualmente, cobrar mais no teu procedimento, porque ele é mais valorizado. Você consegue atrair mais clientes e você consegue fidelizar os que você já tem. Tá? Então, aqui também falando essa mesma questão. Então, além deles estarem dispostos, propensos a comprar mais itens adicionais, recomendar a amigos e colegas e dedicar mais dinheiro, né, mais da sua carteira para empresas que personalizam a experiência de forma consistente. Então, outra resposta dessa pesquisa. Então, gente, comprovado, melhorar a experiência do cliente, e às vezes as pessoas se preocupam em melhorar a experiência do cliente e fazer uma reforma no consultório, comprar a xícara personalizada, dar escova de última geração de brinde. E essas coisas são legais, melhoram a experiência do cliente, mas o que realmente vai fazer o seu paciente querer voltar e ser atendido só por você é a experiência na cadeira. Se você oferece um tratamento melhor, com mais conforto, com melhor resultado. Isso é impagável. Tá? Aqui eu trouxe um feedback de um aluno da Laseron, por exemplo. Então, o Márcio, ele ainda está na graduação, eu não comentei, mas na Laseron a gente faz cursos para profissionais formados e nós temos uma linha dos nossos cursos que o aluno da graduação já pode começar a estudar laser enquanto está na graduação. Porque esses alunos fazem estágios, estão em consultórios, e eles, às vezes, nos estágios, ou mesmo na faculdade, já começam a fazer alguns atendimentos, né? Então, esse aluno, por exemplo, já estava fazendo, começou ali a aprender um pouco sobre o laser, tinha laser no local que ele faz estágio, ele faz estágio aí com um grupo de dentistas, que são uma equipe de bucomaxilos, e esses dentistas tinham casos de parestesia. Ele chegou falando, olha, eu faço um curso de laser, eu sei como é que usa esse laser, eu posso fazer o tratamento das parestesias desses pacientes. E aí, gente, o estagiário agora tem uma agenda para fazer as sessões de laser de parestesia nesses pacientes, né? Então, olha a oportunidade que isso traz. E, por outro lado, gente, olha vamos lá, a chance que poderia ter perdido esse dentista que está cheio de pacientes com parestesia, que faz cirurgia, que poderia ter feito manejo no pré-operatório, que poderia fazer um laser no pré e no pós-operatório e melhorar o pós-cirúrgico do paciente, melhorando a experiência, que poderia evitar parestesias e paralisias, ou tratar e oferecer os serviços, e não estavam oferecendo até chegar alguém se posicionar. Eu entendo um pouco do laser de baixa potência, eu estou fazendo um curso, e aí eu já falo que dentro da Laseron Academy, que é esse curso que permite que os alunos de graduação já comecem a estudar um pouco de laser na teoria, quando eles têm situações como essa, eles têm ali algum contato e já estão fazendo alguns atendimentos nos estágios, na faculdade, muitas vezes. Eu ajudo, claro, a gente tem todo um suporte próximo para ajudar nos protocolos, conversar e direcionar para os primeiros atendimentos serem assertivos, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos alcançando. E, gente, dentro da Laseron, nós temos alguns cursos, desde cursos de imersão, que são cursos mais rápidos, curso de imersão em laser para lesão de osteonecrose, por exemplo, curso de imersão em laser em odontologia, que é um curso mais geral, a Laseron Academy, que eu expliquei, e nós temos a habilitação de laser também, que é o maior título
que existe até o momento, até o dia atual, clínico, para quem trabalha com laser, tá? Então, claro, você pode fazer um mestrado ou um doutorado em laser, e esse é um título maior. Mas são títulos acadêmicos, né? Para quem vai fazer pesquisa ou para quem vai dar aula. Para quem vai fazer clínica odontológica, não existe especialização de laser até os dias de hoje. O maior curso que existem são as habilitações em laser terapia, tá? E aí nós temos o curso de habilitação dentro dos padrões do CFO, com reconhecimento do MEC, aqui no Brasil, e também para alunos estrangeiros, tá? E temos também aqui o acompanhamento, que eu falo que é o aprofundamento. Eu falo que, apesar de ser ali o curso principal, o maior título, a habilitação, ela é a pontinha do iceberg, porque ele te entrega ali muito conteúdo num momento, mas depois, no dia a dia, quando você começa a receber os pacientes, e você não sabe qual tipo de paciente, o que vai aparecer para você, já que você pode aplicar laser em todas as especialidades, não dá para a gente ter certeza do que vai aparecer. Então, depois, quando o dentista começa ali a usar no dia a dia, eu vejo que muitos têm dúvidas. E, às vezes, você não tem ali quem consultar. E aí, a Laser On Academy, ele é um curso mais prolongado. Ele é uma possibilidade do aluno continuar esse contato comigo para trocar experiências, tirar dúvidas e continuar tendo acesso a aulas gravadas com regularidade numa plataforma online, onde nós temos mais de 100 horas de aulas gravadas por mim e por parceiros, colegas da Laser On também, que são especialistas nas suas áreas, e eu vou mostrar um pouco mais para vocês, tá? E também temos as possibilidades de mentorias personalizadas, então, quando tem grupos de consultório, às vezes pessoas que acabaram de adquirir, por exemplo, um Light Touch, que é aquele laser de alta potência de Erbio, e aí quer treinar a equipe para usar aquele equipamento, que é um equipamento caro, delicado, ou pessoas que querem montar uma habilitação em um grupo em outro estado ou até em outro país, é possível pensar numa forma de entrega personalizada também, tá? Vamos entender o que a gente tem dentro dos nossos cursos. Dentro do curso de habilitação, dentro do curso da Laser On Academy, gente, é uma plataforma online, onde lá dentro você tem acesso a tudo que tem no curso de imersão de todas as especialidades, ao curso de aprofundamento de laser nas especialidades odontológicas, a imersão de laser em osteonecrose, também chamo de laser em manejo de lesões complexas, e a imersão de laser em estética também. Tem uma professora parceira que ajudou nessas aulas, tá? Lasers de alta potência, temos as aulas teóricas também dentro do Academy, parte prática com laser de alta e baixa potência, nós temos para quem faz a habilitação, tá? E como é o curso de habilitação? Qual é a exigência do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia do Brasil, e do MEC, que regula os cursos? A exigência para uma habilitação é que é um curso que tenha uma média, um mínimo de 60 horas, sendo que 16 horas precisam ser práticas ou clínicas, tá? E o restante deve ser teórica. E, geralmente, ele é dado em 2 módulos de 4 dias, todos presenciais, em outros locais. Na Laser On Academy, nós fazemos de uma forma a facilitar o acesso para os dentistas que não conseguem fazer todas essas horas de aula de forma presencial. Então, eles têm as aulas teóricas na plataforma, gravado de forma online, algumas aulas presenciais, algumas aulas teóricas ao vivo e aulas de plantão de dúvida, e nós temos, então, os dias das práticas clínicas, e esses sim precisam ser presenciais. Então, nós temos o conteúdo teórico, 40 horas de aulas teóricas, que estão gravadas na plataforma e que estão ali mostrando desde as bases do laser até as aplicações mais aprofundadas. E essa parte, ela é teórica, as aulas estão na plataforma para o aluno assistir quantas vezes ele quiser, tá? Além dessas 40 horas,
Nós temos aulas novas a cada 15 dias que acontecem de temas diversos, e essas aulas também vão para a plataforma para você poder assistir e continuar se atualizando, tá? Entendam que essas 40 horas são daquele conteúdo mínimo que é estipulado pelo MEC e pelo CFO, na verdade, tá? Mas existem mais horas de aulas disponíveis para quem quiser se aprofundar mais. Aí nós temos 24 horas de prática. Essa hoje acontece presencialmente em São Paulo, no Instituto Sorrir para a Vida, mas quando nós temos uma demanda de mentorias, como eu comentei, personalizadas, essa prática pode ocorrer em outros locais também. A gente precisa conversar para entender o tamanho da turma, né? E você vai receber o título de habilitação, que é o maior título atual clínico para laser terapeutas, né, que existe, e ele é reconhecido tanto pelo MEC quanto pelo CFO. E quando a gente vai olhar a habilitação no Brasil, gente, apesar de ter muita gente fazendo laser, hoje, como eu comentei, nessa atualização aqui do site do CFO, foi feita no dia 2, aqui, ontem, aqui, ó, mais de 421 mil dentistas registrados no CRO até o dia de ontem, tá? No CFO. E desse, gente, apenas de 421.500 dentistas no Brasil hoje, apenas 2.748 têm habilitação de laser. Então, tem muita gente que ainda não está habilitado. Tem muita gente que ainda não trabalha com laser. Os dentistas que estão prontos para realmente aprender profundamente a aplicar de forma correta, de forma a mudar a experiência do seu paciente e trazer melhor resultado, vocês têm um campo enorme pela frente. Porque apesar da gente pensar que existem muitos dentistas, eles não estão fazendo a entrega que você vai propor. Menos de 1% do dentista no Brasil tem o título de habilitação em laser. Então, sim, dá muito para você sair à frente no mercado de trabalho. E isso, claro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? E quais são as vantagens, gente, de fazer a habilitação na Laser e não outras, tá? Diferenciação do mercado de trabalho, como eu comentei, no caso da habilitação propriamente dita, possibilidade de um aprendizado baseado em evidências científicas. Então, gente, tudo que eu trago para vocês e todos os professores convidados, existe um cuidado enorme para que não seja passado uma informação empírica. Então, existe uma experiência clínica por trás de todas, tanto o meu como dos outros professores, que eu já vou mostrar alguns que dão aula na plataforma também, e todos com base científica. Como eu comentei com vocês, eu continuo sendo pesquisadora, todos esses outros profissionais que estão lá também, grande experiência clínica e base científica, para que a gente sempre faça uma odontologia correta, né? Transmitir confiança no seu trabalho. Então, gente, essa possibilidade de vocês terem um contato próximo comigo e acompanhar vocês mesmo depois de encerrado o curso de habilitação, é uma possibilidade muito interessante, para que você possa tirar suas dúvidas no momento que você tiver, no momento que você for ter os casos diferentes no seu dia a dia, te traga mais confiança. A gente também fala muito nas nossas aulas, temos aulas sobre empreendedorismo, laser e como empreender na odontologia, aulas de como cobrar com o laser, como montar protocolos em termos de oferecer o serviço para o seu paciente. Oferecer procedimentos que só podem ser feitos como um laser, como eu comentei com vocês, o que pode sim aumentar o nosso faturamento, porque apesar de todo o nosso objetivo ser levar o melhor para o nosso paciente, a gente sobrevive da nossa profissão também, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, em torná-la rentável. E oportunidades de trabalho na área do laser. Então, mostrei para vocês um exemplo ali de um aluno que ainda está na graduação e ele já tem uma oportunidade de trabalho diferenciada. Então, ele foi convidado já por esses empregadores dele a ser contratado quando ele se formar, se ele quiser, porque ele já tem um diferenciado. Ele já tem um diferencial. Recentemente,
eu fui procurada, eu tenho uma parceria com a Light Instruments também, que vende equipamentos de laser de alta potência aqui no mercado nacional, e eles me procuraram para indicar alunos que pudessem ali trabalhar com eles. Então, eles querendo ali contratar profissionais para essa parte de venda e indústria, então até mesmo outras oportunidades na área de odontologia, por trabalhar com laser. Tá? Aqui, falando nisso, esse é o Tony Carreon, não sei se vocês conhecem, agora é um grande parceiro nosso lá no Instituto Sorri para a Vida e da Laseron. O que ele nos possibilita, gente? Esse equipamento de alta potência que vocês estão vendo aqui, ele custa em torno de R$250 mil, e ele empresta para os treinamentos práticos das aulas do Instituto Sorri para a Vida, tá? Então, as aulas que a gente faz lá. Então, eles nos emprestam mensalmente para atender os pacientes. Essa é a doutora Marissa, que é a nossa presidente lá do Instituto Sorri para a Vida, as meninas que trabalham com o Tony. E agora, nas parcerias, nos nossos cursos presenciais, quando a gente faz habilitação ou quando faz práticas presenciais, nós temos... não temos parcerias com empresas, tá, gente? Parcerias em termos de não mostrar outros equipamentos. Então, vocês vão ter a prática com lasers de diodo da DMC, da MM Optics, tanto de baixa quanto de alta potência, que são marcas nacionais, mas nós temos também uma parceria para que vocês tenham acesso ao top de linha que existe no mercado nacional hoje, de laser de alta potência, para que vocês tenham a experiência e consigam, então, sentir o que é essa nova odontologia, tá? Porque, às vezes, eu vejo colegas falando para mim, mas é muito caro, esse não é para mim, eu quero só o laser de baixa. Tudo bem, o laser de baixa é uma ferramenta incrível. 90% de todo o resultado de casos que eu mostrei para vocês até agora, a gente fez só com laser de baixa potência. Porém, gente, quando a gente começa na nossa carreira, eu acho que a gente tem que sempre buscar um objetivo maior. E se o seu objetivo for fazer uma odontologia moderna, esse é o futuro da odontologia, o máximo do conforto. E talvez agora isso possa parecer caro, mas você consegue sim, aumentando o seu faturamento, trazendo esse conforto, trazendo essa experiência do laser para o seu paciente, por que não? Se planejar para, inclusive, incluir outros equipamentos, se você quiser isso no futuro, né? Aqui alguns feedbacks de alunos, gente. Vou passar rápido, porque para a gente não ficar muito tempo, já estamos há bastante tempo em aula, né? Então, oportunidade ímpar de poder fazer esse curso, ainda na graduação. Então, essa é uma aluna que agora já é formada, mas ela fez durante a graduação e já sentiu aqui, parabéns pela dedicação, carinho e atenção conosco e profissional incrível, né? Então, aqui é outro aluno, no caso do Caio, ele fez curso presencial durante a graduação e ele entrou para o Academy, que é esse curso, essa plataforma online depois também, e continua até hoje ali como aluno acompanhando. A Gabi também. A Gabi é uma profissional que ela já tinha habilitação de laser, ela já trabalhava com laser, mas ela tinha essa dor que eu comentei com vocês, que qual é? Você faz, às vezes, um curso presencial de 60 horas, você tem ali 8 dias de aulas super intensas, só que passado 1, 2 semanas, você já não lembra tudo que você aprendeu. Imagina se você ficar 1 ano sem aparecer um paciente de parestesia, por exemplo. No dia que ele aparecer, você pode sentir insegurança. Você pode não saber fazer o que você vai fazer. Você pode não saber aonde procurar o protocolo, ou como manejar. Então, ela sentiu essa necessidade, essa dor de você precisar de um acompanhamento mais prolongado. Por isso, ela veio para a Laseron Academy também, onde a gente continua ali por mais tempo, depois que encerra a habilitação, ainda acompanhando o desenvolvimento desse aluno, conforme ele vai tendo ali as necessidades clínicas dele, tá? E, bom, gente, vocês ficaram aqui até agora, eu contei para vocês dos cursos, contei de toda essa transformação que o laser fez na minha vida, contei de alguns outros profissionais que já estão, fiz questão de trazer para vocês casos de profissionais que estão entrando no mercado de trabalho.
Porque imagine, então, essa ferramenta na mão de profissionais experientes. Tudo o que você consegue alcançar para melhorar na sua conduta, ainda mais, tá? E vou mostrar alguns bônus exclusivos de quem está aqui nessa aula hoje, para honrar que vocês estão aqui acompanhando comigo, tá? Primeiro, quem escolher fazer a habilitação de laser com a Laser-On, fechando com a gente agora, nesse momento, hoje até a semana que vem, vocês vão ganhar o acesso à Laser-On Academy. Então, vocês têm o acesso a toda a plataforma, onde tem todos aqueles cursos que eu comentei. Nessa imagem eu estou mostrando para vocês como que aparece lá dentro. Tem as aulas, tem a gravação, você consegue mexer na velocidade da aula, para a aula ser mais rápida, você consegue avançar se você quer ir para um ponto ou para outro, você consegue, dentro da plataforma, encontrar ali separado, ó, laser para pacientes especiais, aulas introdutórias, laser no manejo de osteonecrose, de lesões complexas. Então, as aulas estão ali separadas, de forma que você consegue... Existe um direcionamento numérico, que seria uma ordem sugerida para você assistir às aulas, mas elas estão livres para que vocês assistam na ordem que você quiser. E essas aulas ficam nessa plataforma, disponíveis para vocês. Vou contar já por quanto tempo, tá? O que mais tem na Laser-On Academy, gente? Conteúdos novos semanais. Então, quinzenalmente, nós temos aula ao vivo, online, como essa aqui de hoje. Às vezes é comigo, às vezes são com professores convidados, eu também participo. Às vezes os conteúdos novos que eu trago são gravações do podcast, com convidados, conversando sobre laser. Às vezes os conteúdos novos são apostilas novas para que vocês estudem, mas toda semana existem conteúdos novos sendo introduzidos na plataforma. Reuniões online com conteúdos exclusivos e plantão de dúvida. Então, nas reuniões online, estou sempre disponível para tirar as dúvidas dos alunos naquele momento ou tardiamente. Por quê? Nós temos um canal de comunicação direta. Então, vocês têm ali o meu WhatsApp e a gente conversa para que vocês tirem as suas dúvidas no dia a dia, tá? Além de ter o podcast Laser Pod, que também é ligado a Laser-On, tá? E aí, gente, falando da Laser-On Academy, eu queria trazer um pouquinho para vocês de resultados dos alunos que entraram na última aula VIP que eu vi. Entraram para o curso, tá? Na última aula VIP. No dia 1º de agosto, eu fiz uma aula VIP como essa. Mas, naquele momento, o que eu quis trazer era o quê? Eu queria trazer uma aula e uma oferta do Laser-On Academy voltado só para estudante de odontologia e para recém-formado, naquele momento. Era uma oferta para isso, tá? Porque eu queria justamente ver isso. O que será que a gente consegue promover de transformação na carreira do dentista recém-formado, que está entrando no mercado de trabalho hoje, aqui no Brasil, com tanto dentista, como eu falei, e aqui em São Paulo, com tanto dentista, tá? E eu trouxe para vocês alguns resultados. Então, essa aluna, por exemplo, a Gabi, ela já tinha feito cursos durante a graduação comigo, de laser presencial, e ela entrou na Laser-On, ela se formou no 1º semestre desse ano, entrou na Laser-On Academy aqui no dia 1 de agosto, e mandou aqui, olha, meu primeiro caso oficial, o primeiro paciente que ela foi chamada por um colega dela, da turma dela, que montou consultório, ela não montou ainda, ele sabia que ela estava trabalhando com laser, chamou ela para fazer o quê? Um preparo para uma exodontia num paciente com risco de osteonecrose, tá, gente? Então, o paciente usa Prolia, né, que é o denosumab, o aluno identificou, sabia que precisa fazer um preparo com laser, ele não faz, chamou a colega que sabia. Então, ela conseguiu aí, o primeiro caso dela foi um caso para atender esse perfil de paciente, que as pessoas falam que é raro, né, gente? Mas é só porque elas não estão fazendo uma boa anamnese. Mas esse outro caso, gente, esse outro aluno também é um aluno que entrou agora, no dia 1º de agosto, ele também formou, também é recém-formado, formou no começo do ano, e ele
curtiu essa ideia do home care. Então, ele começou a oferecer esse tipo de tratamento, tentar focar nesse público. E ele conseguiu ali o primeiro paciente dele de laser, um paciente oncológico, que queria, então, fazer o laser preventivo e durante as sessões de químio e de radioterapia, e ele foi, então, chamado para iniciar esse tratamento, e aí eu sempre, como eu comentei, gente, dou suporte para ajudar esses alunos a montar o protocolo adequado, fazer o manejo, porque eu entendo que eles ainda não têm tanta experiência, mas eles estão sendo suportados, né? E aqui outro aluno, gente. Esse aluno aqui é um aluno que ele ainda está na graduação, ele vai se formar agora esse semestre, mas também entrou para o Laser On Academy, está estudando laser, porque ele faz um estágio na faculdade dele, ele é de Belo Horizonte, ele faz um estágio na clínica de bucomaxilo, e lá ele teve contato com laser, achou interessante e começou também a aplicar, não é o mesmo aluno, é outro, mas ele também começou a aplicar nos pacientes de parestesia e paralisia lá no estágio da faculdade que ele está fazendo agora. E ele trouxe aqui, a gente discute os casos que ele tem dúvida, e ele tem trago ali o feedback de resultados incríveis que eles já estão conseguindo, tá? E como eu falei, eu fiz questão de mostrar que mesmo os profissionais recém-formados, que ainda não têm grande experiência, conseguem as primeiras oportunidades através do laser. Então, o que isso pode fazer? Olhem, imaginem o que isso pode fazer, então, pelo profissional que já está bem estabelecido, né? Mais uma coisa da Laser On Academy, e agora também da habilitação. Alunos que estão na Laser On Academy no momento e que estão fazendo a habilitação ou que vão entrar agora, tem aqui aulas ao vivo com professores convidados de diferentes especialidades. Todo semestre tem aulas previstas no começo do semestre com professores convidados. E olhem os convidados de peso que a gente tem, já vou contar para vocês. Então, laser de alta e baixa potência para dentística e prótese, na ROF, então na harmonização orofacial, na estomatologia para pacientes oncológicos, na periodontia, com laser de alta e baixa potência, na odontopediatria, mecanismos de ação do laser de baixa potência, com a professora Márcia Martins Marques, gente, não sei quem aí conhece ela ou não, mas uma professora aposentada da USP, que é uma sumidade. Ela está entre ali entre os fundadores de várias das associações mundiais de laser, presidente atual vou lembrar agora se era da ISLD, que é uma associação mundial muito importante de laser. Ortodontia, né, endodontia, e também como lucrar com laser, porque é o que eu falei, não é só ensinar para vocês todos os benefícios, é ajudar vocês a transformar isso no seu negócio, a realmente crescer o seu negócio através da transformação do seu atendimento, que vai transformar a vida do seu paciente e que eu espero que transforme a sua como um profissional melhor também, tá? E, gente, nós temos aqui o cronograma para as próximas aulas, a próxima turma presencial de habilitação, curso presencial, que vai ter a habilitação, será agora dia 2, 3 e 4 de novembro, e ainda tem vaga para essa turma. Então, para quem quiser entrar e quiser já conseguir a habilitação ainda esse ano, você consegue. Por quê? Aquelas 40 horas de aula que eu comentei, elas estão na plataforma gravada. Você consegue assistir rapidamente ali, um pouquinho por dia, até esse momento ali, primeira semana de novembro, que é a nossa aula prática. E aí você consegue já dar entrada na turma desse ano ainda, na sua habilitação. Então, nem precisa esperar muito. Para quem não pode fazer esse ano ainda, ou não pode nessa data, a próxima turma com aula presencial prevista é para abril do ano que vem. Da prática,
Mas a parte teórica, gente, vocês podem a qualquer momento adquirir e ir fazendo dentro do seu tempo, tá? Então, aqui alguns dos professores para vocês entenderem, gente. A professora Juliana Roges, por exemplo, ela é a coordenadora do Serviço de Odontologia do GRAAC, Instituto de Oncologia Pediátrica. Então, uma pessoa com extrema conhecimento prático, clínico do manejo desses pacientes, além de ser doutora e pós-doutora também estudando, pesquisando dentro dessa área de laser em pacientes oncológicos também. A professora Anelisa, que é uma grande parceira, também é uma professora que tem especialidade em odontologia hospitalar e tem especialista e mestre e doutora na área de periodontia e estomatologia e trabalha muito com lasers de alta potência, tanto de diodo quanto de hérbio, e ela trabalha muito nos manejos, principalmente da periodontia. Inclusive, no dia 12 de outubro, a gente vai ter aula ao vivo com ela, do Laseron Academy, dos alunos da habilitação, focado em periodontia, tanto para mostrar aplicações de laser de baixa potência, quanto aplicações e técnicas cirúrgicas, com diodo de alta potência e com hérbio de alta potência, tá? Professor Ricardo Navarro é uma sumidade da odontopediatria nacional, para quem conhece da área de odontopediatria, e é um professor extremamente conhecido e reconhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, e trabalha muito com laser, tanto de baixa quanto de alta potência, também é nosso parceiro de aulas. Professora Márcia Martim Marques, gente, professora aposentada da USP, hoje ela é secretária-geral da ABLOS, que é a Associação Brasileira de Laser e Odontologia, pesquisadora da área de laser com mais de 300 artigos publicados em laser e mais de 10 mil citações, segundo o Google Scholar. Gente, é uma pessoa que tem muita experiência clínica e de pesquisa, principalmente, tá? Presidente da ISLD, que é International Society for Laser Dentistry, tá? E docente do curso, hoje em dia ela é professora numa universidade na Alemanha, que é a ALZ, não sei como que pronuncia, não sei qual é a sigla, porque é uma palavra em alemão, tá? Mas hoje ela é professora lá, aposentada da USP, e foi minha orientadora no mestrado e no doutorado também, e é uma honra que ela hoje seja parceira, professora comigo dentro da Laseron, para dividir todo o conhecimento dela. Também vai ter aula prática dela ainda agora, esse semestre, aula teórica online, tá? Ao vivo, para vocês poderem tirar as dúvidas, conversarem e bater papo. Professora Maria Estela Moreira é endodontista também, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudando laser em endodontia, principalmente laser de baixa, mas também de alta, mas mais o laser de baixa dentro da endodontia, e ela é titular do Departamento de Estomatologia lá no Hospital AC Camargo, pesquisadora do Departamento do Instituto do HC e da FMUSP, é a endodontista do INCOR, tá, gente? Uma pessoa com muita experiência e com muita bagagem científica também. Tá? Tony Carrion, né, gente, ele é professor de graduação, especialista em ROF, ele é membro da WFLD, e ele tem pós-graduação em laser, em periodontia, implante, e ele, gente, é o head, né, é a cabeça aí da empresa Light Instruments no Brasil, que é a única empresa que comercializa o laser de Erbiag no Brasil, e também ele é quem comercializa em vários países Latino-América, tá? Então, ele é o responsável pela venda desses equipamentos, que são equipamentos israelitas, na verdade, a empresa Light Instruments, e são vendidos nos Estados Unidos, em vários países da América Latina, inclusive o Brasil, pela Light Instrument, pela Light Touch Brasil, do qual ele é o head dessa empresa e é nosso parceiro, como eu comentei,
emprestando os equipamentos, mas também dando aulas e emprestando muito do conhecimento dele de marketing na odontologia e de geração de modelos em negócios de odontologia, do qual ele tem até livros publicados. A nossa última aula do ano, ao vivo, vai ser com ele, para a gente encerrar o ano, fazendo os nossos planos comerciais também, dentro da odontologia, para o próximo ano também. A professora Sandra Costa, ela é esteticista, ela é professora de pós-graduação, especialista em cosmetologia, professora de pós-graduação na USCS, no curso de estética avançada, trabalha com lasers de baixa potência e de alta potência há muitos anos na área de estética, tem um olhar completamente diferente, porque ela é, de fato, alguém que trabalha há mais de 20 anos com estética facial, estética de pele. Ela ensina sobre cosmetologia, sobre associações dos lasers com os cosméticos. A aula dela é extremamente interessante. E ela é a consultora técnica que ajudou a desenvolver os equipamentos de LEDs de estética da MM Optics. Então, MM Optics, para quem não sabe, é uma grande empresa de lasers e LEDs do Brasil, é a concorrente direta ali no mercado com a DMC, e a professora Sandra é quem desenvolveu ali os protocolos que estão dentro dos equipamentos. Venus, New Skin, não tenho certeza quais outros, mas é uma pessoa com muita experiência também é nossa professora. E, gente, vamos lá. Trouxe para vocês valores de outras habilitações, para vocês terem uma comparação de valores. Essa pesquisa, a Carol, que trabalha comigo, fez hoje. Jogou no Google, habilitação em laser, e procurou algumas e trouxe alguns valores. Então, essa habilitação em laser aqui, por exemplo, olha, ela oferece 68 horas de aula, ela é na modalidade híbrida, então ela também tem aulas teóricas online e apenas a prática presencial, e nessa habilitação ela custa R$ 4.800 e você pode parcelar em até 4 vezes apenas, mais a taxa de matrícula, tá? Essa outra habilitação aqui, gente, essa outra habilitação, ela tem duração aqui de 3 meses, ela é mensal, ela é toda presencial, acontece lá em Fortaleza, e essa aqui, ela custa R$ 4.500 e você pode parcelar só em até 3 vezes, mais a matrícula. Essa outra habilitação, gente, essa daqui é bimestral, então você demora 2 semestres para finalizar, também tem 60 horas, 2 módulos de 30 horas presenciais, acontecendo, enfim, os dias aqui. E essa aqui custa R$ 6.400, que você pode parcelar em 4 vezes, tá? Então, essa não é a habilitação da Laser-On, isso é para vocês terem um comparativo, tá bom? E vamos entender aqui, esse ainda não é o valor da Laser-On, da nossa habilitação, tá, gente? Vamos entender só quais são os valores dos produtos que a Laser-On vende, que a gente oferece, avulsos, mas que quem entra na habilitação tem acesso a todos como bônus, porque eu falei para vocês que vocês vão ter bônus, como bônus o acesso aberto a tudo que tem na plataforma, certo? O que tem na plataforma, gente? Curso de imersão em laser para vias aéreas superiores. É um curso voltado que eu fiz junto com uma médica otorrino, a doutora Larissa Fabri. Muito interessante. Fala para nós, muito interessante para falar sobre tratamentos, por exemplo, para recuperação ali pós-Covid, tá? Muito legal. Esse curso avulso, se você fosse comprar lá na plataforma, ele custa R$ 1.800, tá? Sendo oferecido para médicos. Dentro da habilitação, dentro da Laser-On Academy, ele está aberto para vocês. Imersão de laser de baixa potência para osteonecrose, né? Ou lesões complexas. Ele custa sozinho R$ 1.500 hoje na plataforma. Imersão de laser para todas as especialidades odontológicas, é um curso mais introdutório, também R$ 1.500. E a Laser-On Academy, para quem quiser fazer só a Laser-On Academy, que é ter acesso às aulas online,
ter acesso a esse acompanhamento, contato por WhatsApp, acompanhamento, aulas, conteúdos novos semanais, encontros quinzenais, com aulas comigo e com professores online. Esse acesso do Academy é R$ 1.800. Então, só se a gente somar os bônus, gente, tudo que vai estar aberto para vocês na habilitação, o valor do bônus seria R$ 6.600, se vocês fossem comprar avulsos aqueles cursos. Bom, gente, quanto nós estamos oferecendo a habilitação de laser da Laser-On, com acesso a todos esses cursos dentro da plataforma, liberados, aulas presenciais, que podem já ser feitas agora em novembro, ou podem ser feitas no primeiro ou no segundo semestre do ano que vem, porque a gente vai ter outras datas de presenciais, tá? O curso sai por R$ 3.600, que podem ser parcelados em até 12 vezes, ok? 12 vezes de R$ 371,45. Para quem preferir pagar à vista, quem pagar à vista, e aí, se alguém quiser pagar à vista, chamem no contato para conversar, porque a gente vai explicar como vocês fazem pagamento à vista, ainda vai ter 5% de desconto, tá? Então, gente, se a gente fosse olhar só o valor dos bônus, só os bônus vocês já estariam adquirindo ali com R$ 3.000 de desconto, tá? E vocês estão fazendo, na verdade, a habilitação, onde vocês vão ter direito ao título reconhecido pelo CFO, pelo MEC, e que vocês vão poder registrar no CRO de vocês como habilitados em laser terapia, tá? E vocês vão ter o acompanhamento, que eu já vou contar para vocês de quanto tempo vai ser o uso da plataforma do Academy e esse acompanhamento, tá? Mas tem mais um bônus, tá? Esse bônus é novidade, a gente não ofereceu isso para nenhuma turma até hoje, ainda. São posts personalizados para as redes sociais. Vocês vão ter acesso dentro da plataforma a um pacote para que vocês divulguem que vocês estão começando a trabalhar com laser nas redes sociais de vocês. Então, vão ser posts, vão ser ali pastas do Canva, totalmente editáveis para você mudar a cor do fundo, colocar o seu Instagram, trocar foto, mexer na letra, enfim. Mas que já tem ali legendas prontas e conteúdos mínimos ali para ajudar vocês a comunicar nas suas redes sociais essa nova tecnologia que vocês vão começar a usar. Porque eu entendo que para que vocês consigam, o seu paciente não vai adivinhar que você tem isso para oferecer se você não comunicá-lo, e a gente quer ajudar vocês nessa comunicação também. E aí, o próximo brinde, gente, para os 10 primeiros inscritos, é 2 anos de acesso na plataforma da Laser-On Academy, tá? Então, vocês vão fazer o curso de habilitação. Mesmo depois de concluir a habilitação, de já ter o título, vocês ainda vão continuar com acesso à plataforma, ao grupo do WhatsApp, às aulas ao vivo que vão acontecer quinzenalmente comigo e com convidados, a todos os conteúdos novos que vão entrar por 2 anos na plataforma, tá? Isso para os 10 primeiros inscritos. Depois, mais inscritos do que isso, se tivermos, esses terão acesso por 1 ano, tá? Então, acesso de 2 anos para os 10 primeiros inscritos, ok? Depois, por 1 ano. Ah, professora, e depois que acabou o curso, nunca mais posso fazer? Não, gente, vocês podem renovar por um valor simbólico mesmo, tá? Acabou os 2 anos de acesso, quero continuar fazendo parte do grupo, quero continuar ali estudando, me atualizando, tendo acesso às aulas gravadas. Aí, realmente é simbólico, gente. Você paga um valor de R$ 400 para renovar depois e continuar, tá? Porque eu quero vocês comigo, sempre se atualizando, sempre recebendo tudo de novidade, porque a laser terapia, ela tem se atualizado constantemente. Então, se você acaba um curso hoje e você não faz mais curso nenhum, no ano que vem, pode ter certeza que várias coisas já vão ter mudado.
porque nós da Laser On acreditamos que melhor do que criar um concorrente, é a gente cultivar essa parceria para crescermos juntos, em parceria e um ajudando ao outro realmente. Como que vocês podem adquirir, gente? Em qual plataforma? O curso, ele está na plataforma do QWiFi. Então, vocês conseguem pagar com cartão de crédito, com um só, ou com 2 cartões, se você precisar dividir o valor em 2 cartões, tem essa possibilidade de escolher isso lá, ou com o Pix, tá, gente? Não tem, acho que o boleto também está habilitado para esse ticket que é um pouco maior, tá bom? Para quem for fazer por Pix, e vai fazer o pagamento, para ter os descontos de 5%, eu peço para que vocês não façam pela plataforma do QWiFi. Vocês entrem em contato com o número de contato da Carol, que vocês já devem ter conversado com ela, acho que ela que convidou vocês para participar dessa aula, né? Porque ela vai passar o Pix direto, e aí a gente consegue fazer os 5% de desconto para vocês, porque esse valor é o valor que a plataforma ficaria. Então, se vocês fizerem à vista direto no Pix, vocês não precisam, eu não perco esse valor para a plataforma, eu consigo converter esse desconto para vocês, tá? Então, gente, para quem tiver interesse em adquirir a Laser On Academy por esse valor de R$ 3.600, como eu comentei, os 10 primeiros inscritos vão ter 2 anos de acesso à plataforma da Laser On Academy, com todo esse acesso a mim, todo esse acompanhamento, com a possibilidade, a isso, gente, só tem mais 5 vagas para quem quiser fazer ainda esse ano a habilitação, tá? Então, aquela turma de novembro é uma turma que já tem alunos inscritos. Nesse momento, tem 5 ou 6 vagas, preciso confirmar. Então, 5 ou 6 primeiros que se inscreverem vão ter a possibilidade de escolher fazer a prática já em novembro e já aplicar para o título de habilitado ainda esse ano, tá? Os demais podem começar a parte da plataforma, mas a aula prática vai ficar para a turma no começo do ano que vem, tá bom? Gente, vocês têm dúvidas? Alguma dúvida ou do produto, ou dúvida sobre o conteúdo da nossa aula também? Comentei, a gente fica agora para a gente conversar mais. Esse aqui é o contato da Carol, então, o contato da equipe. Se alguém quiser mais informações do curso, ou de outros dos cursos da Laser On, que eu mostrei para vocês que a gente oferece, vocês podem entrar em contato, e a Carol vai respondê-los também, ou vai direcionar para mim as dúvidas, ou se você teve dúvidas da aula, que você não conseguiu deixar agora, pode mandar lá também, que a gente vai, com prazer, tirar as dúvidas de vocês. Tá? E, por fim, gente, eu encerro aqui essa nossa conversa trazendo, esse foi um post que eu fiz no dia 1º de janeiro desse ano. Metas do Dentista Memorável de 2024. E eu acho que o ano ainda não acabou. Então, para quem ainda tem metas como essa, e enxergou dentro, fez sentido isso que eu contei para vocês, sobre como o laser pode transformar a sua rotina clínica, a sua prática, os seus resultados e a experiência do seu paciente, vocês ainda podem, esse ano, ter esse diferencial, porque a gente ainda tem essa turma aberta, e vocês conseguem já começar essa transformação, para se tornar referência, para ter um melhor resultado clínico com mais conforto para os seus pacientes, para aumentar a percepção de valor que o seu paciente tem em cima do seu serviço, com essa possibilidade de ter um lucro maior, para ser insubstituível para os seus pacientes, que vão enxergar tudo de melhor que você está entregando para eles, e para ter, claro, mais tempo para aquilo que importa. Então, ser valorizado dentro da nossa profissão é um desejo que eu tenho para mim e para todos os meus colegas dentro, hoje, do nosso Dia Mundial dos Odontologistas, Dia Mundial dos Dentistas, tá?